As cidades, e Londrina não é diferente, infelizmente, é administrada de forma amadora. Tem vários conceitos científicos que, quando aplicado na gestão da cidade, a transforma imediatamente. Mas, infelizmente, este despertar não aconteceu ainda nas cidades e elas então são administradas de forma amadoras, de forma com interesse político acima dos interesses da sociedade, com os interesses pessoais, e com isso vai se empurrando com a barriga. É exatamente isso que se faz no processo de administrar as cidades. Não temos política de médio e longo prazo, quase nenhuma, em campo nenhum. Não temos cidadania, participação plena, alto índice de violência, sujeira, contaminação, poluição, desagregação social, pobreza. E tudo isso ocorre prioritariamente porque a cidade nunca passa por um processo educacional. O processo educacional. Não tem, todos entendem, defendem, falam da educação. Mas não se mostra como que a educação vai realmente transformar a cidade no curto espaço de tempo. Aparece sempre nas pesquisas, os políticos defendem educação, 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 mas a coisa não se materializa. A educação focada na cidadania, na ecossidadania, na visão sistêmica e científica da cidade. A cidade que se pensa, que se planeja, a cidade que conhece as suas potencialidades, suas grandezas e as explora da melhor forma possível, a forma sustentável. A cidade que tem uma boa economia, a cidade que os seus moradores moram e têm condições econômicas mínimas, a cidade do trânsito educado, a cidade gentil, a cidade educadora, a cidade do baixo índice de violência, e não esta cidade dos entulhos, do lixo, dos problemas, da violência no trânsito, de situações como essa, por exemplo, uma área praticamente centro da cidade como Londrina, ao lado de muitos prédios, enfim, isso é uma situação consolidada em Londrina e nas cidades brasileiras. Isso aqui é o caos. Isso mostra como que esse modelo ele é absolutamente superado. Não é 3 ou 4 fiscais a mais nessa ou naquela secretaria. Não é isso que vai resolver. É a mudança completa do modelo. A implementação de um plano de gestão técnica, científica. E aí então você vai na causa número 1 de todos os problemas. Educação. Foco financeiro. Nós temos que convencer a cidade que todos precisam fazer o melhor de si, sempre, sempre em tudo, para que ele tenha o menor custo para a cidade e que sobre mais recursos, que a cidade não precise de forma nenhuma gastar com qualquer coisa relacionada a ele. Aí inclui resíduo, inclui tantas outras questões da prevenção, seja na saúde, seja no lazer, no aspecto intelectual, né? De que a cidade é para as pessoas serem felizes. E as pessoas vão serem felizes se elas viverem plenamente. E elas precisam então passar por um processo de educação. Então é exatamente isso. De que forma então vai se dar esse processo de educação? Pelas bacias, por outros conceitos científicos. Porque nós temos problemas aí do nosso novo tempo, claros para serem resolvidos: enchente, assoreamento, contaminação das águas, mas especialmente as enchentes que afetam todas as médias e grandes cidades brasileiras e começam a afetar gravemente Londrina. Então não tem outro método. As coisas hoje são feitas de qualquer jeito, as pessoas vão fazendo, vai. Você não tem uma visão sistêmica, científica do todo.
Os planos diretores, a legislação regulamentadora da cidade, muitas vezes é colocada em segundo plano, a população não conhece, não se envolve. Nós temos um baixíssimo capital social. Um baixíssimo capital social. Lógico, comparado com a situação ideal, já estamos bom com relação a muitas cidades brasileiras. Infelizmente, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E nós estamos num país de cego nessa questão. As experiências elas são muito poucas, nós não temos. O governo federal, o governo estadual, todos têm que entender que o principal processo para a redução do custo no país, para a redução da violência, para a redução do acidente de trânsito, é a intervenção nas cidades. E essa intervenção é um processo educacional, agora organizado com métodos, organizado com estratégia, no sentido de facilitar, criar e melhorar os serviços públicos em todas as áreas. É só isso. E é fácil. Nós apontamos isso com o programa Ecometrópole. Formato de se organizar, cumprindo a legislação, sem inovar e simplesmente fazendo uma reengenharia. Uma reengenharia para a gente evitar que isso aqui seja uma visão comum, que está se tornando e já é uma visão comum da nossa cidade. Isso é lamentável. Isso não pode ser um lugar comum. Isso não é assim. Olha só. A Ecometrópole é a única solução para Londrina e para cidades brasileiras. Mas por que o programa Ecometrópole? Porque ele é fruto do estudo de um território. Um estudo aprofundado, feito pelos ambientalistas de Londrina, capitaneado por mim, ambientalista João das Águas, na qual, depois de estudar, conhecer plenamente o território, suas águas, seus rios, suas grandezas, suas cachoeiras, suas belezas, de participar ativamente da vida política, de conhecer seus conselhos, suas forças, suas grandezas, suas fraquezas, consegue compreender e formular algo absolutamente original, técnico, factível, de curtíssimo prazo. E olha, na via de 40, vamos ver que velocidade vai passar esse veículo. Então, é exatamente isso. Está claro, está acontecendo. Nesse processo, o ato de gravar esse vídeo é a governança, é a tentativa de convencer pessoas de que, na verdade, o processo já está ocorrendo. Esse estudo que tem sido feito durante esses anos todos é exatamente isso. Qual é o que você tem que ter primeiro? Dados e informação, para que você possa planejar algo. Nós temos nos especializado exatamente nisso. Muito mais do que qualquer universidade, muito mais do que a própria prefeitura. A maneira como a cidade tem sido planejada, pensada, testada, é algo realmente muito grandioso, na altura de Londrina. E agora as instituições têm que entender isso e todos, irmanados, iniciarmos imediatamente as ações mais especializadas, específicas. Até porque a cidade começa uma grande crise financeira em razão da irresponsabilidade administrativa do ex-prefeito cassado da cidade. Então, a sociedade precisa valorizar as pratas da casa. Você imagina alguém que tem, possivelmente eu, né, o maior documentarista de meio ambiente urbano do mundo, de uma cidade, você não vai achar nada parecido. Mais de 1000 vídeos online, 600, na verdade era 600 alguns anos atrás, deve ter mais de 1 milhão de fotos. Mais de 1.300 temas, detalha, explica as coisas no seu detalhamento máximo, porque nós estamos falando de um processo pedagógico, nós estamos falando de um processo educacional antes de qualquer coisa. Por isso que o responsável por essa transformação, a figura principal, é o professor de cidades. O professor de cidades é o cidadão que vai estudar a região, e ele vai junto com a comunidade, junto com o conselho, junto com os comitês, junto com as instituições daquela região, com a igreja, com as empresas, com as pessoas, elaborar um moderníssimo plano de transformação. É muito mais do que somente a questão urbano-ambiental, das calçadas arrumadas, das árvores bonitas, das calçadas verdes, da cidade ecológica. É muito mais.
É uma reengenharia completa, na qual se vende a cidade no panorama internacional como a primeira e verdadeira ecometrópole brasileira. Para isso nos preparamos, para isso fizemos os estudos e os conhecimentos necessários. Para isso precisamos de atenção e apoio. Cada momento que a cidade não abraça esse programa, que ela continua com a velha fórmula, todos perdem, a cidade perde, o Brasil perde, o mundo perde. A experiência que nós estamos fazendo aqui, que vai acontecer na cidade, é algo de interesse mundial. Interessa para a nossa região, interessa especialmente para Londrina, para o Paraná, para o Brasil, mas tem um interesse mundial, porque nós acreditamos piamente que a aplicação do modelo estudado e proposto para Londrina é absolutamente factível e revolucionário. Só tem uma solução, o ecometrópole.